Olá pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos ao meu canal, sou o professor Lozano e essa será a nossa terceira aula de como criar uma API utilizando Node.js com MySQL. Nessa aula, a gente conclui a estruturação do padrão do nosso projeto para assim depois partirmos para o nosso CRUD, ok pessoal? Gostaria de pedir que vocês se inscrevessem no canal, que ativassem o sininho para receber as notificações e bora para a nossa aula, pessoal! Bom pessoal, vamos lá, vamos continuando com a nossa configuração, né? Na verdade com a estruturação do nosso projeto, ok? Então, vamos para configuração final aí para que a gente possa partir para o nosso CRUD, tá bom? Então, como a gente está trabalhando com uma API, né? O endereço que a gente vai dar nessas rotas que a gente vai colocar no nosso projeto, para que eu não tenha que colocar um barra API em todas as rotas, uma por uma, ou em todas que eu for criando, vou vir aqui no server, vou fazer o seguinte, eu vou colocar aqui um server.use, ok? Aí vou passar um barra API, que é como se fosse um prefixo, né? E o routes no segundo parâmetro aqui, routes, né? O segundo parâmetro. Então, o que isso vai fazer? Ele vai fazer com que todos os endereços das minhas rotas tenham esse prefixo barra API, ok? Beleza. Feito isso, a gente vai começar a estruturar o nosso projeto de uma maneira mais organizada. Para eu não querer colocar todo o meu código, toda a regra de negócio, regra com banco de dados, tudo dentro das rotas, eu vou criar aqui dentro da pasta src uma nova pasta que eu vou chamar de controllers, ok? Então tá lá, controllers. E essa pasta controllers, ela vai ter um arquivo também dentro dela chamado carro controller.js. Então esse arquivo vai ser responsável aí por todo o controle da minha API, ok? Então criei lá a pasta controllers dentro da src e o arquivinho carro controller. Feito isso, eu vou lá no meu arquivinho de rota, no routes.js, e eu vou dizer o seguinte para ele, ó. Vou falar, ó, a partir desse momento, ó, eu criei uma constante chamada carro controller, ok? E vou fazer aí um require, né? Para ele enxergar, no caso, o ponto barra, a pastinha controllers, barra o arquivinho carro controller, ok? Então a partir desse momento o meu arquivinho de rota enxerga esse arquivo carro controller.js que a gente criou, ok? Feito isso, a gente pode notar que as rotas agora vão ficar apenas com rota e o código efetivamente do projeto vai ficar dentro do controller. Como a gente também vai trabalhar com o banco de dados, né? Para não deixar o arquivo do controller muito pesado, né? Dentro do src, a gente vai criar uma outra pasta chamada services. E dentro da pasta services, eu vou criar um arquivinho carro service.js, ok? Esse arquivinho, de início, eu vou fazer um módulo .exports nele, que vai receber aí um abre e fecha chaves, e por enquanto eu vou deixar vazio, tá bom? O carro.service. Feito isso, eu vou lá no meu carro controller e eu vou fazer ele enxergar esse arquivo carro service. Então eu vou criar uma constante aqui, carro service, que vai fazer um require. Aí aqui eu vou voltar para a raiz, vou na pasta services barra carro service. Então aqui eu começo a enxergar, eu faço o arquivo carro controller.js e enxergar o arquivo carro service, ok? Então tudo que for de regra do banco de dados, comandos do banco de dados, eu vou jogar no carro service e vou conseguir enxergar lá no carro controller.
Feito isso, eu vou no meu banco. Então vamos entrar no nosso Workbench aqui. Vou abrir lá o MySQL Workbench. Vou abrir o terminalzinho dele. E vou criar o banco de dados. Então, create database db API carros. Aumentar um pouquinho a letra. Beleza. Vou executar isso aqui, ver se vai. Belezinha, foi. Vou colocar em uso, né? Use db API carros. Beleza, colocando ela em uso. E agora eu vou criar uma tabela. Create table carros. Abrir e fechar aqui o comando. E vou colocar o seguinte: código do tipo inteiro. Vai ser uma chave primária. E vai ser autoincremente. Não vou me preocupar em passar esse código. Quando eu mandar o valor, o próprio MySQL gera ele para mim, incrementa ele para mim. Modelo varchar 30. Modelo do carro. E a placa, tipo de dado vai ser um varchar com tamanho de 7. Vou rodar esse comandinho. Veja que o banco de dados foi criado com sucesso. Agora eu vou fazer o seguinte. Vou botar dois dados aí. Insert into tabela carros. Vou passar o modelo e a placa. Values, né? Aí eu vou colocar aqui um Toyota Corolla e a placa EMO 4929, por exemplo. Vamos ver se vai. Ficou verdinho, beleza. Agora eu vou copiar esse comando, para não ter que digitar ele de novo. Só vou mudar o carro. Vou colocar aqui, por exemplo, um Honda Civic. E vou colocar a placa, por exemplo, ELV 1590. Vou rodar isso aqui e executar. Veja que criou. Agora vamos ver o que tem nessa tabela. Select asterisco from carros. Vamos ver se os dados que eu coloquei estão nela. Veja que estão na tabela. Então, criei a tabela, criei o banco, coloquei ele em uso, criei a tabela carros e coloquei dois valores, aí, dois dados na tabela carros. Basicamente, nesse momento, é isso que a gente vai fazer aí no nosso banco. A gente não vai fazer nada além disso. Feito isso, eu vou no meu arquivo variáveis.env, né? E vou criar algumas variáveis lá dentro dele. db host, que vai armazenar o valor localhost. db user, que vai armazenar o valor, o nome do usuário, que é o root. db pass de password, que vai armazenar a senha que a gente colocou lá quando a gente criou o nosso, instalou o nosso MySQL. No meu caso aqui é VIP12345, você coloca a sua senha. db name, que é db API carros. É o nome que a gente deu para o nosso banco. Então, deixa eu até confirmar isso aqui, né? Copiar daqui, ó. O nome do banco. Copiei. Colei. Beleza? Só para ter certeza. db host, db user, db pass, db name. São 4 variáveis que eu criei. Coloquei o localhost, que eu estou rodando ele local. Coloquei o usuário root, que é o padrão. A senha que eu cadastrei na instalação e o banco que eu criei agora. Salvei o arquivo, belezinha. Agora, o que nós vamos fazer? A gente vai criar um arquivo chamado db.js na pasta src. Ok? Então, a gente vai criar ali controllers, services. A gente vai criar aqui um arquivinho db.js. Ok? Então tá dentro da pastinha src. E nesse arquivo, o que nós vamos fazer? Eu vou criar uma constante MySQL, ok?
E vou chamar ali um require. Aí eu vou chamar aqui o MySQL. Então, lembra que a gente criou a dependência do MySQL quando a gente começou a configurar o projeto? A gente está usando ela agora. Const MySQL igual require MySQL. Vou criar aqui uma const connection. Vai receber o MySQL.create connection. Estamos criando a conexão. Então, beleza. Criei a conexão. Feito isso, vou colocar aqui o host. O host, a gente vai pegar o arquivo lá do arquivo process do arquivo variáveis.env. Vou fazer um process.env. O arquivinho lá db, a variável dbHost que a gente criou lá. Vírgula. Depois eu vou pegar agora o user. São os parâmetros que eu preciso passar para o banco para conectar nele. Process.env.db user. Beleza, peguei lá o usuário do db user. Ok. Agora o password. Password. Vai vir do arquivinho process.env. O arquivinho lá tem a variável db pass. Eu armazenei lá o password. E vou fazer também um process. Aliás, vou pegar agora o database, que vai vir do process.env.db name. Eu poderia ter passado os valores diretamente aqui? Poderia. Não precisa ponto e vírgula aqui. Ponto e vírgula vai aqui. Ok? Beleza. Poderia, mas fica mais dividido, fica mais organizado se a gente coloca dentro do arquivo de variável. Então, dbHost, dbuser, dbpass, dbname. Beleza. Host, user, password e database usando lá o process.env. Ok? Feito isso, agora eu vou criar a conexão. Connection.connect. Aí aqui eu vou fazer error igual. Vou criar uma funçãozinha. Então, connection.connect error, setinha para lá. Se, né, error, aconteceu o erro, o que ele vai fazer? Ele vai jogar para mim o erro. Throw error. Se não, ele vai fazer para mim aí um console.log e vai me mandar uma mensagem. Deixa eu colocar assim. Conectado ao banco de dados. Opa. Aí aqui eu vou pegar, fazer um cifrão para pegar aí da variável process.env. Meu dbname. Então a gente vai pegar o nome do banco. Em qual banco eu estou conectado, né? É isso. E vou colocar aqui um ponto e vírgula. Feito isso, eu vou fazer um módulo.exports. Vou exportar a conexão, connection. Ok? Beleza. Agora eu vou lá na carro service que a gente criou dentro do services, carro service. E no início dela, eu vou chamar a conexão. Vai ser ela responsável pela conexão. Então, const db igual a um require. Vou chamar aqui o arquivo db. Então, a partir desse momento, a classe carro.service chama a conexão. Agora a gente vai chamar o terminal. Bom, agora vamos testar para ver se funciona o nosso projeto. npm start. Opa, veja que deu um errinho aqui. Deixa eu ver. Vamos voltar aqui no variáveis.env. Deixa eu olhar aqui. Faltou um underline aqui. Ó, underline, beleza. Vou salvar. Vou voltar aqui no terminal. Deixa eu fechar ele e abrir ele de novo. New terminal. Ok. npm start. Dei o enter aqui. Funcionando aí o nosso projetinho. Ok? Conectado bonitinho no banco. Pessoal, vocês podem ter um problema no MySQL, um erro 1251, tá bom?
Esse erro às vezes ocorre quando você não cadastra a sua senha. Se ocorrer isso, você vai precisar alterar a senha do seu MySQL, tá bom? Aí você vai ter que entrar aqui no MySQL via linha de comando, ok? Aí provavelmente a sua senha vai estar em branco, você vai dar um Enter, ele já vai. Aí você vai ter que fazer o seguinte, você vai ter que vir aqui e digitar, né? Você vai digitar alter, user, vai colocar root, arroba, localhost, ok? Aí você vai colocar lá identified with MySQL native password by, aí você coloca o seu password. No meu caso aqui seria VIP12345. Ponto e vírgula no final. Você dando Enter, ele vai dar carry OK, ok? No meu caso aqui, ele não vai dar certo, porque o meu já tá com senha, já tá tudo certinho, tá bom? Mas seria isso. Se desse o erro 1251, tá bom? Seria porque você configurou o MySQL sem senha. Se você seguiu exatamente o que eu falei na aula de instalação do MySQL, do Node, na primeira aula do curso, se você fez a instalação da forma que eu ensinei, você não vai ter problema com isso, tá bom? Apenas achei interessante mostrar isso, que a primeira vez que eu utilizei aí, que eu criei uma API, eu tive esse probleminha aí para conectar com o MySQL, tá bom, gente? Então, a nossa configuração, a estrutura do nosso projeto está pronta. Agora a gente vai começar nas próximas aulas fazer o nosso CRUD. E aí, pessoal, tudo bem? Gostaram da nossa terceira aula do curso? Terminamos aqui a configuração da estrutura do nosso projeto. Na próxima aula a gente já vai trabalhar aí com o nosso CRUD, a gente já vai fazer ali um GET no nosso banco para pegar os dados, ok? Espero que vocês tenham curtido. Gostaria de pedir que quem ainda não se inscreveu no canal, se inscreva, ative o sininho para receber as notificações. Opcionalmente, eu também vou deixar um material em PDF lá no Hotmart. Se você desejar, você vai poder comprar por apenas R$10, ok? Vejo você na próxima aula, pessoal. Muito obrigado e até a próxima.